do que não foi percebido ou do que não vem sendo falado. Tem a figura do secretário executivo do GSI, o general Penteado. Novembro e dezembro, ele não tem, se entrarmos agora no site do GSI, o secretário executivo não recebeu ninguém, porque está tudo vazio a agenda dele, toda vazia. Mas eu solicitei, via a lei de acesso à informação, os acessos do coronel Cláudio Barroso Magno Filho. Cláudio Barroso Magno Filho é um coronel da reserva, da mesma turma da AMAN de Bolsonaro. É importante dizer que no dia 19/12, ele encontrou o senhor Penteado no gabinete da Secretaria Executiva do GSI. Para quê? Pelo site do GSI, novembro e dezembro não tem uma agenda publicizada do secretário executivo. Por que um coronel que tem expertise em forças especiais, em guerrilha urbana, que tem vínculo com Bolsonaro, né, foi se encontrar com um general que era secretário executivo do GSI, numa agenda que não é publicizada? E dia 8 de janeiro nós vimos aquilo. Hoje nós vamos conversar com Ananias Oliveira, a partir de agora, um comentarista deste canal sobre militares, questões militares. Ananias faz doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Ele é pesquisador do Instituto Tricontinental. Ananias pesquisa sobre a militarização do Estado e a participação dos militares na política e nos governos. O que significa também olhar, tratar das compras e contratos militares. Compras tantas vezes desconhecida por quem paga, o distinto público. Por que segredos nas compras, nos contratos de ferramentas de monitoramento, de escutas protegidas por segredos que habitualmente contêm ilegalidades, como veremos a seguir. Ananias, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao canal Bob Fernandes. Muito obrigado, Bob, pelo convite e poder falar com todo o seu público, que não é pequeno. Ananias, nos últimos anos, quais foram as compras do Exército no setor de inteligência, de espionagem, que chamaram a atenção ou que chamaram a sua atenção? Bem, nós temos os contratos com a Cognite Verint, que se chamava Verint, hoje se chama Cognite, representada no Brasil pela Santec. Isso é importante falar, porque você vai no Diário Oficial da União, você tem que pesquisar. A Santec é única representante da Cognite Verint no Brasil, né? Aí, se você for procurar no Diário Oficial da União, você tem que procurar essas 3 empresas para ver quanto ou o que foi vendido pela Cognite Verint ao governo federal e ao Exército Brasileiro, que nos últimos 10 anos teve contratos no valor de aproximadamente 33 milhões de dólares com a Cognite Verint em produtos, serviços e equipamentos de espionagem e inteligência. Ou seja, aproximadamente 150 milhões de reais. Isso, em valores atuais, sim. E o primeiro contrato é de 2012, né? Os primeiros 2 contratos feitos, é importante dizer que boa parte desses contratos, ou a maioria, são feitos através da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, que é um órgão, uma instituição do Exército, para efetuar compras no exterior em dólar. Nestas compras, nesses contratos, que general teve um papel importante? Qual foi o papel? O chefe da Comissão do Exército Brasileiro em Washington, ele também, quando é nomeado chefe, ele é automaticamente também nomeado adido adjunto do Exército na Embaixada Brasileira em Washington. Ou seja, ele é hierarquicamente subordinado ao adido do Exército Brasileiro em Washington, que em 2012 era o general Braga Neto. General Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro em 2018, 2 dias depois do assassinato ou da morte do capitão Adriano na Bahia, foi convidado para ser chefe da Casa Civil de Bolsonaro, foi depois seu ministro da Defesa, foi seu candidato a vice e agora está no partido junto com ele. É isso? Qual foi o papel do general Braga Neto nestas compras? Esse mesmo, Braga Neto. O Braga Neto, ele, no mínimo, o que a gente pode afirmar é que ele acompanhou e sabia dos 2 contratos feitos em 2012, que são exatamente os 2 primeiros contratos da empresa Verint Cognite com o Exército Brasileiro, né? O Braga Neto, Bob, é bom a gente
lembrar, fez-se agora há pouco 59 anos do golpe de 64, é bom lembrar que esses generais, eles não têm uma ligação só ideológica com a ditadura, é uma ligação familiar. O Braga Neto, em 2011, por exemplo, ano em que ele começa a função de adido em Washington, ele recebe o sogro dele, o general Âncora, que foi marechal. Âncora? Né? Marechal Âncora Filho, né? Que foi marechal, que foi designado marechal por Bolsonaro, que também isso aumenta o valor de recebimento, salário, tudo. É bom dizer que o marechal Âncora, ele foi gestor do fundo que efetua as compras. O sogro do Braga Neto era gestor do fundo que administra essas compras do Exército. Que efetua as compras, né? De onde o dinheiro sai, na década de 70, ou seja, durante a ditadura. O pai do sogro, Âncora, outro marechal Âncora, ele foi fator fundamental na consolidação do golpe em 1º de abril, quando teve uma reunião, o marechal Âncora, na época general, era comandante do 1º Exército, hoje Comando Militar do Leste, teve uma reunião na AMAN com a Mauri Cruel, então comandante do 2º Exército, hoje Comando Militar do Sudeste, no qual decidiram que não valia a pena lutar entre irmãos, os militares, e que a democracia valia menos. Né? E dali saiu a ordem de que militar que fosse contra o golpe seria considerado traidor. Né? É dessa reunião que sai essa resolução. É importante dizer, isso é importante afirmar, porque Braga Neto, enquanto ministro da Defesa, comemorou o golpe. A ordem do dia foi de comemoração. Além desses 2 contratos, que outro contrato há, se é que há, nessa história toda, e se há alguma sombra em algum desses contratos? Desses contratos, aí a gente pode ter, dos contratos, tem 2 contratos entre 10 e 11 milhões de dólares no ano 2018 com o Exército, em que se noticia, o próprio UOL noticiou, que um dos intermediários ou negociadores teria sido o Elcio Bruno, aquele da CPI da Covid. Coronel. Exatamente. Ele mesmo, ele na CPI negou que seria consultor, mas em 2021, foi no Ministério da Economia 2 vezes para tratar de cibersegurança, uma delas com o filho do general Santos Cruz, que é representante da Cognite no Brasil. Né? São aquelas coisas que ficam na sombra e sem respostas até agora, Bob. Houve 2 reuniões dele no Ministério da Economia, né? Uma delas na presença do filho do Santos Cruz, que é consultor da Cognite no Brasil. E por aí encerramos essa questão de contratos, ou há mais algum contrato de outra ordem em outro tempo? Um contrato que chama muita atenção, Bob, que foi quase nada falado na mídia, de forma absurda, é um contrato no valor de 40 milhões de reais, sem licitação, para a compra de coletes à prova de balas, da intervenção do Rio de Janeiro do senhor Braga Neto. Foi feito com a CTU Security, empresa sediada em Miami, e foi suspeita de participar do assassinato do presidente do Haiti em 2021. E com detalhes que permeiam essa história. O contrato foi suspenso por suspeita de fraude, né? E quem participou dessa negociação, inclusive assinando como representante da empresa, é o Coronel Guerra. O Coronel Guerra é um coronel da aeronáutica, que também teve o nome citado na CPI por envolvimento com a empresa Davat, aquela do policial, empresa Davat, aquela do policial militar de Minas, que foi depor na CPI. Exatamente. E o irmão do Coronel Guerra tem empresa que representou a CTU Security em outras licitações no Brasil, em outras concorrências, né? Um valor de 48 milhões, assinado nos últimos dias da intervenção, de 40 milhões, desculpe, e que foi suspenso e nunca foi entregue. Nenhum colete de prova de bala para policial. Não. Acabou sendo suspenso o contrato. Outra figura de importante, já secular, presença familiar no Exército, o general Sérgio Etchegóin. Quem é ele? Quem são os Etchegóin? E o que fez, o que operou e como operou o general Sérgio Etchegóin nesses anos todos aos quais nós estamos nos referindo aqui? Vamos começar com o que são os Etchegóin. Eu acho que a pergunta foi bem apropriada.
Os Etchegóin, eles participam de todo e qualquer golpe de Estado no Brasil que teve sucesso desde 1930. Né? O avô do Sérgio Etchegóin, Alcides Etchegóin, é da mesma turma de Aman, 1921, de Castelo Branco, Costa e Silva, Amaury Cruel, Marechal Âncora, o pai do sogro do Braga Neto, são todos da mesma turma. Ou seja, aquela turma gestou o golpe de 64, foi gestando, né? O Alcides Etchegóin, o pai, passou de 1924 a 1929, 30, foragido. O avô. Porque foi punido. O avô. Porque foi punido. O avô, Alcides Etchegóin, foi punido, né? Foi tirar... Salvo engano, contra o Washington Luiz, não é isso? Ele tentou vários golpes contra o Washington Luiz. Entre 24 e 28, ele tentou pelo menos 8, 9 golpes. E lá, aqui fazendo um parêntese, Bob, ele conhece o avô do Nelson Jobim, que também participou de todos esses golpes. Ele conhece Nelson, que é o tio-avô do Sérgio Etchegóin, e Alcides conhecem Walter Sol Jobim, porque o Walter Sol Jobim é enviado como correspondente para dar notícias aos militares golpistas em Santa Maria. Né? Desde então, as famílias não se separaram mais, só para deixar claro. Tanto que o Sérgio trabalhou com o Nelson Jobim no Ministério da Defesa. Né? Era do gabinete lá do Nelson Jobim. Mas essa é uma outra história para outro dia. O pai e o tio do Sérgio Etchegóin, eles foram denunciados na Comissão Nacional da Verdade. Ciro Etchegóin, tio, Léo Etchegóin, pai do Sérgio Etchegóin, foram denunciados pela Comissão Nacional da Verdade por crime contra os direitos humanos, violação dos direitos humanos. O Ciro Etchegóin criou o sistema de contra-inteligência do SNI. Ele é um dos criadores. Né? O Léo Etchegóin, ele comandou diversas áreas e batalhões do Rio Grande do Sul até Rio de Janeiro. Ambos trabalharam diretamente no gabinete do Médici. Eram homens de confiança do Médici, na época mais virulenta da ditadura. Não sei se o Léo, se eu não me engano, foi secretário de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, foi sim. O Léo, inclusive, ele comandou tanques em direção ao Rio de Janeiro para debelar qualquer ação contra o golpe. Né? Ou seja, nós temos um histórico de golpes. E qual é o papel do Etchegóin na década passada, de lá para cá? Você tem ele, o Sérgio Etchegóin, ele foi o primeiro general a abertamente criticar a Comissão Nacional da Verdade, primeiro general da ativa, né? Exatamente quando ocorrem as primeiras denúncias no relatório contra o tio e o pai, né? A partir daí você tem uma animosidade muito grande, né? É bom lembrar, o Alcides participou do golpe de 30, o avô do Sérgio Etchegóin. Foi substituto do Filinto Miller quando Exato. Saiu. E só voltou para o exército porque foi anistiado por Getúlio, no acordo, que anistiou diversos golpistas. Isso não pode ser esquecido. Em 64, Léo Etchegóin e Ciro Etchegóin são figuras ativas no golpe de 64, né? E posteriormente são figuras ativas nos governos de ditadura. O Sérgio Etchegóin, a partir do relatório parcial da Comissão Nacional da Verdade, que denuncia o pai dele, Léo Etchegóin, e o tio, Ciro Etchegóin, por crimes contra a humanidade ou violação de direitos humanos, ele é o primeiro general da ativa de alta patente, o primeiro oficial de alta patente da ativa a criticar aberta e duramente a Comissão Nacional da Verdade. Aí nós temos o primeiro ponto, não diria decisão, mas de ruptura, começa a ruptura maior dos militares, dos governos do PT. E aí nós temos um outro ponto... Uma ação também contra... E perdeu, só terminou em 2020 a ação. Acabou perdendo para retirada do nome do tio e do pai, do relatório. Ele, em 2013 e 2014, a Dilma retira o status do GSI de ministério, ou seja, ela desmembra o Gabinete de Segurança Institucional, que é basicamente um gabinete para tratar da segurança do presidente, da presidenta, e também ser um órgão de inteligência.
ela reduz esse gabinete, que apesar por lei não ter que ser militar, historicamente sempre foi comandado por militares, pelo general Gonçalves Dias, também conhecido por grande parte das pessoas como general do Lula. Por quê? Porque ele esteve responsável pela segurança do Lula nos dois primeiros mandatos do Lula como presidente. A retirada do status de ministério, ou seja, o desmonte, né, do Gabinete de Segurança Institucional como órgão de inteligência, como ministério, incomodou demais os militares. Há quem diga, há especialistas que dizem que esse talvez tenha sido o grande motivo da busca por um acordo com o Temer, de uma aliança com o Temer. Tanto Temer, eles narram isso em dois livros, tanto o Vilas Boas quanto o Temer narram isso, eles mesmos narram isso em 2 livros, né? Isso, exatamente. E o Etchegóin é ativo nisso, né? Não à toa, com o golpe consumado, o Etchegóin assume o GSI, lembrando que o tio dele era uma figura importante da inteligência da ditadura. Ele, ao assumir o GSI, ele faz uma coisa muito relevante para entendermos o que aconteceu ali. Ele centraliza todo o setor de inteligência. O SISBIM. Exatamente. Aí ele centraliza tudo no GSI, que é mais ou menos o modelo que tinha na ditadura. E a gente tem que lembrar, o GSI é comandado por militares. Por exemplo, a BIM passou a ser comandada mais diretamente ainda pelo GSI, mesmo sendo um órgão civil, tendo a maioria dos seus servidores concursados e civis. Não é à toa que a BIM, nesses últimos 2 anos, fez todo um movimento de vários profissionais pedindo a desvinculação da BIM em relação ao GSI, para que ela passasse a ser parte de uma pasta civil e não militar, né? Ou seja, o que o Etchegóin fez, muita gente falou, até pelo tempo que ficou lá no GSI, falava o GSI do Heleno, mas na verdade o GSI sempre foi o GSI do Etchegóin. Foi uma montagem formal e legal, né, normativa do Sérgio Etchegóin, né, que teve como primeiro secretário executivo o Marco Antônio Freitas Gomes, o último comandante do Exército. Marco Antônio Freire Gomes, Marco Antônio Freire Gomes, o último comandante do Exército do Bolsonaro. Foi o primeiro secretário executivo do Etchegóin no GSI. Da encenação golpista no 8 de janeiro, o que de importante continua sem ser percebido? Que figura, ou que personagem, ou que fato? Do que não foi percebido ou do que não vem sendo falado. Tem a figura do secretário executivo do GSI, o general Penteado. Ele foi uma figura que durante anos atacou veementemente o PT e Lula e Dilma, né, com diversos tweets nas redes sociais, ataques ferozes contra o que se podia imaginar de Lula e do PT, e mesmo com todas as denúncias de omissão do GSI, que o GSI teria sido omisso em algumas coisas, se falou muito pouco do nome dele. E ele, novembro, e dezembro e janeiro, ele ficou até o fim de janeiro no cargo, tá, Bob? De 2023. Eu mesmo fiz um tweet, dia 2 ou 4 de janeiro, reclamando do governo do PT pela manutenção dele. Porque, segundo fontes, ele, inclusive, era o principal negociador dos militares na Fiesp no último ano. Ou seja, não havia cabimento à manutenção dele, né? Novembro e dezembro, ele não tem, se entrarmos agora no site do GSI, o secretário executivo não recebeu ninguém, porque está tudo vazio a agenda dele, toda vazia. Mas eu solicitei, via a lei de acesso à informação, os acessos do coronel Cláudio Barroso Magno Filho. E quem é essa figura misteriosa? Cláudio Barroso Magno Filho é um coronel da reserva, da mesma turma da AMAN de Bolsonaro. A gente vai poder mostrar aqui uma foto dele, da turma de 77, dele com a turma de 77, publicado em 8 de setembro de 2020, ele, Bolsonaro e outras figuras, né? Ele atuou no Haiti, ele comandou a tomada do Cité Soleil, que era considerado o bairro mais perigoso, é um especialista em guerrilha urbana, ele foi considerado por alguns militares uma lenda das Forças Especiais, que é uma força política dominante no alto comando, né? Ele esteve na primeira viagem oficial do Fernando Azevedo de Silva para o primeiro batalhão de Forças Especiais em Goiânia, mesmo não sendo no governo, né? O
Barroso Magno, ele também é lobista de mineradora. Temos algumas reportagens, vocês vão poder ver aqui nos prints, que ele atuou como lobista de mineradora, ele negociou vacina, Bob, no Ministério da Saúde durante a pandemia. Né? E o irmão dele era representante da CTI Security, aquela do contrato obscuro com Braga Neto na intervenção. Coronel Aristomenes Barroso Magno. Aristomenes Rosa Barroso Magno. É irmão do coronel Cláudio Barroso Magno. Como a gente pode ver, essas relações, essas intersecções são comuns. Mas é importante dizer que no dia 19/12, ele encontrou o senhor Penteado no gabinete da Secretaria Executiva do GSI. Para quê? Qual o motivo? Sem estar na agenda, sem se tornar público. Pelo site do GSI, novembro e dezembro não tem uma agenda publicizada do secretário executivo. Ou seja, depois das eleições. Depois das eleições. Exatamente. Por que um coronel que tem expertise em forças especiais, em guerrilha urbana, que tem vínculo com o Bolsonaro, né, foi se encontrar com um general que era secretário executivo do GSI, numa agenda que não é publicizada. E dia 8 de janeiro nós vimos aquilo. Nós temos perguntas. E aí fica a questão, essa questão é relevante, por quê? Porque a CPI do Distrito Federal, por exemplo, convocou o general Heleno, mas não pensou até agora em convocar o Penteado. Isso é um Penteado. General, ele é general Penteado. Ele era tido como certo no alto comando, Bob. Mas todo o que aconteceu acabou não indo para o alto comando. Né? Porque em fevereiro foram definidas as promoções de generais, transferências, e o que era certo acabou não se confirmando. Mas cabe à CPI do DF chamar o secretário executivo da pasta. E quais são as perguntas para a gente encerrar que você ia dizendo? As perguntas são: qual o motivo da reunião com um coronel da reserva, que a princípio não teria nenhuma razão. Coronel da reserva que, repito, esteve 33 vezes no Palácio do Planalto, em N locais do Palácio do Planalto, durante o governo Bolsonaro. Né? Perguntar quais foram as ações, porque o GSI foi muito acusado de omissão em relação ao 81. Quais foram qual foi a atuação da Secretaria Executiva? Porque temos que lembrar, toda manchete, para o público que não conhece bem, toda manchete, quando vai se falar do secretário executivo, de qualquer pasta, se diz, é o secretário executivo que leva o dia a dia da pasta. Ou seja, quem leva a execução de encaminhamento, relatório, recebe relatório, quem decide é o secretário executivo. Se há alguma coisa duvidosa, leva para o ministro. Por que os relatórios da ABIN não chegaram onde deviam? Da forma que deviam. E nós temos um secretário executivo que, no mínimo, tem que se colocar suspeição sobre ele, e aqui é suspeição, não é acusando, mas é suspeição pelas atitudes em relação ao PT e a Lula anteriormente. Pelos tweets que foram comprovadamente feitos por ele. Né? E explicar o porquê de uma reunião com uma pessoa que tem expertise em guerrilha urbana, relação próxima com o Bolsonaro, minimamente próxima, né? E até agora essas respostas está totalmente abaixo do radar da mídia e mesmo da mídia independente. Ananias, prazer conversar com você aqui nessa sua estreia no canal, né? Esses são temas muito importantes, estão sempre fora do radar para a gente tratar. E muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Logo, logo. E na próxima vez uma coluna sobre o que é que está acontecendo com os militares e a política nesse país. Muito obrigado, Bob. Até a próxima. Um abraço, até a próxima.